Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow BR Podcast, o seu podcast do Steelers em parceria com o site fambonanet.com.br. Este aqui é o episódio 15 do pós-jogo contra o Philadelphia Eagles. Esse jogo maravilhoso, equilibrado, decidido apenas no finalzinho. Essa verdadeira batalha da Pensilvânia que, por pequenos detalhes, a gente acabou sendo derrotado por um placar apertado de 34-3. Então, eu sou o Renato Cavalari e aqui comigo está o Danídio Batista. Meio ainda tentando racionalizar em cima desse jogo, cara. Devagarzinho, igual a carro a álcool, devagarzinho a gente vai esquentando. Eu comecei a esquentar depois do segundo quarto, pra falar a verdade, mas tudo. Aqui também o Germano Coutinho. Eu tenho certeza que dessa lapada o Ricardo não sentiu tesão. Porque a lapa de homem que é o Jesse James é outra história, né, velho? Ele tava um pouco discreto hoje, assim como o time todo. Exatamente. Então aí, falou agora aí o Ricardo Rezende. E aí, pessoal, o Danilo falou que ainda tá tentando racionalizar a derrota. O Zé nem tentou racionalizar, falou que não ia gravar hoje porque ia dormir, porque tá meio dando tela azul na cabeça do Zé. Ele não vai estar aqui com a gente hoje, depois dessa derrota. Esse vexame, né? Essa derrota contra a equipe do Philadelphia Eagles. Tela azul deu no nosso time também, né? Agora no finalzinho eu vi aqui, o Ricardo tinha colocado uns stats lá no Twitter. Aí eu vi que o Steelers não perdia por uma vantagem tão grande desde o Dallas Cowboys do Troy Aikman, quando perdia por 37-0 no final do último quarto e acabou perdendo o jogo por 37-7. E teve algum outro jogo em 89 que o Ricardo comentou também. Ou seja, não é comum na nossa história situações desse tipo. Enfim, vamos fazer na base do sem muita pauta, sem muita organização, fazendo cosplay do nosso time hoje, né? Bom, para quem teve estômago para assistir até o final o jogo, joga a bola aí para vocês, comentários aleatórios, defesa, ataque, times especiais, o que vier na cabeça, soltem, fiquem à vontade. Eu acho que antes da gente começar a malhação do Judas aqui, a gente pode falar o Injury Report, né? Durante um dos pontos negativíssimos desse jogo foi a quantidade de pessoas que saíram com lesão. Então a gente perdeu Ramon Foster, sentiu uma lesão no peito, Robert Golden, o Eli Rogers saiu com uma lesão no pé, Timmons com na canela, né? Exatamente, o Timmons também saiu, foi pro hospital, inclusive. Shazier sentiu no meio do jogo, acabou voltando, saindo de novo. Mas o Shazier é normal. Big Ben já tinha sentido o dedo durante a semana, que não estava muito bem também. Bom, não é para dar desculpa, mas acho que o que o Danilo reforçou aí é uma questão importante. A gente não perdeu, obviamente, o jogo porque 4 jogadores saíram contundidos. Mas além da derrota, da porrada na cabeça, né, da lapada que a gente não gostou, agora fica a preocupação para o próximo jogo, que é um Sunday Night Football contra o Kansas City Chiefs, que também deu uma destruída agora no Jets. Inclusive, o Germano estava falando aqui antes da gente iniciar a gravação, o Fitzpatrick, de Fitzmagic, não teve nada nesse jogo, foram 6 interceptações sem nenhum touchdown, terrível atuação lá, da secundária que a gente enfrenta a semana que vem. E aí fica a preocupação, com certeza, para essa semana que vem, saber se esses jogadores importantes aí da nossa equipe titular vão enfrentar o Kansas City ou não. Provavelmente, quando o pessoal estiver escutando o episódio, várias atualizações já foram colocadas lá no Twitter do Black Yellow, mas é preocupante mesmo, cara. Nesse exato momento, o Mike Tom tá dando a entrevista, ele informou as lesões de Ryan Shazier, joelho, eita, já perdi aqui, Ryan Shazier, joelho, Robert Golden, virilha, Timmons, canela, Mitchell, joelho, Foster, lesão no peito e no cotovelo, é o que tá no injury report do Steelers. Ainda teve o Jarvis Jones. E o Eli Rogers? Não, o Eli Rogers não tem nenhuma informação dele aqui, não falou, não tá no injury report. E também até o Jarvis Jones saiu durante a partida também,
do jogo, depois voltou. Chazier foi aquele volta, não volta. Era melhor ter ficado no banco mesmo, porque aquele touchdown do Darren Sproles foi terrível, né? O baile que o Chazier levou. Não só o Chazier, né, meu amigo, o que o Sean Davis levou de baile naquele lance não foi brincadeira, velho. É sério, eu acho que um dos piores lances defensivos que eu vi na minha vida foi o que ele fez ali, sinceramente. Agora, e se eu te perguntar quem foi o líder de tackles do time hoje? Eu ia te responder pra você aguardar 3 minutos pra eu buscar aqui. Eu vou fazer um miojo aqui, então? Faz um miojo enquanto eu caço aqui no site. O líder de... Não, é exatamente Sean Davis. Sean Davis. Vivendo a cena do Pasmem. Blake? Vivendo a cena do Blake. Abaixo do Davis veio um Gay que pra mim foi um dos piores jogadores em campo hoje. Quem? Desculpa se alguém discordar, mas o William Gay hoje foi terrível, cara. Mas todo mundo jogou mal mesmo, então quem eu sei, mas aqueles lances chaves de falta, de pass interference, da puta que eu pariu, enfim, parece que todos o nome dele tava lá, cara. E obviamente não é culpar um jogador, mas a unidade como um todo, tanto ataque, tanto defesa, não fizeram nada hoje, né? Então, o placar reflete dos dois lados, 3 pontos só, se quer um touchdown do ataque que para muitos é o melhor da liga, ou um dos melhores da liga, e a defesa que é indiscutível que é uma das piores da liga, mas aquela história de enverga mais não quebra, parece que tá indo pelo ralo também, porque foram 34 pontos, touchdown longo, touchdown corrido, enfim, nada funcionou hoje, né? Então, obviamente não é para se desesperar, mas é foda ver às vezes alguns apagões aí, algumas telas azuis aí em alguns jogadores experientes, como é o caso do Gay, como foi o caso do Timmons enquanto ele estava em campo, né? Só pra gente meio que fazer uma meia-culpa aqui, né? A gente também procurar o que falar. O Mike Tomlin acabou de falar no exato momento na entrevista dele. Eu não sei o que falar sobre esse jogo. Ponto final. Declaração do próprio Mike Tomlin. E o Hayward foi super sutil, super doce e falou agora: eles chutaram nossas bundas. Desculpe falar assim, mas é a primeira coisa que eu tenho pra falar. Tá certo, cara. Esse tipo de coisa acontece de vez em quando. A história de todo time grande e time pequeno é mais normal acontecer, mas time grande também leva umas dessas. E, cara, acontecer isso, pra quem acha que tudo tá acabado e tudo tá uma merda e não sei o que, como que tem aquele ditado, né? Que toda merda que acontece tem um lado bom, né? Depois da tempestade sempre vem a bonança. Aquela coisa toda, né? Mas enfim. E, foi contra um adversário da NFC. Então, em caso de desempate, a gente precisar contar com um desempate onde use critérios de jogos contra a NFC, vai ser numa eventualidade minúscula. Então, se tinha que levar uma surra, jogar mal, perder, talvez o momento fosse agora. Muito, muito melhor, talvez, levar uma surra dessa agora do que perder se tivesse perdido contra o Bengals na semana passada. O Bengals, por exemplo, perdeu pra gente dentro da divisão e agora perdeu pro Denver Broncos em casa, adversário da AFC também. Então, isso às vezes é mais complicado do que a gente levar essa surra, que talvez não, é a surra do momento até agora, de todos os jogos, e dentro com um time da NFC que, em teoria, não tem nada a ver, no final das contas, na classificação. Só pegamos eles no eventual Super Bowl, se for ter que enfrentar de novo o Eagles. Então... vai ter que ser uma puta bonança, viu? Porque essa tempestade não foi brincadeira, velho. Caraca, não. Hoje foi foda, né? Foi foda de hoje. Bicho, eu não digo que foi a pior derrota que eu já vi, porque, assim, em relação a pontos, tudo bem. Claro, como a gente já comentou antes, tiveram outras derrotas que a gente ficou bem mais puto, porque foi um jogo apertado, que a gente não podia perder e tal. Mas vou lhe dizer um negócio, eu nunca vi, eu não lembro pelo menos de ver a nossa defesa se portando tão mal. Eu honestamente não lembro, velho. Eu não lembro. A defesa tava apática. Não, a gente não tem como botar, foi um lance que desencadeou tudo, não. Velho, nos 7 primeiros drives dos Eagles, que basicamente foram os drives que o jogo ainda valia alguma coisa, que eles estavam jogando ainda bem, se importando com o jogo, porque depois eles só começaram a correr com a bola pra acabar o tempo, como qualquer time inteligente faria. Nesses 7 primeiros drives, eles marcaram em 6. A defesa não conseguia parar, a defesa só conseguiu forçar um punt nos 7 primeiros drives, pô. Isso é um absurdo. Você não tem como explicar isso, não tem. Terceiro quarto, 21 pontos cedidos. O ataque não funcionou. Mas isso não é desculpa pra defesa ceder 6 pontuações em 7 drives. Não tem explicação. A gente tá notando até na voz do Germano uma coisa bem emocional, o drama
que ele tá tentando passar com as informações, ele tentando contagiar nossos queridos ouvintes com o jogo de hoje. Acho que foi por aí mesmo, pelo que o Germano falou. A gente discutiu muito, né, na semana 1 e na semana 2, gerou muito debate pelas redes sociais sobre essa postura da defesa do Steelers, o gameplay adotado, que querendo ou não deu certo contra Redskins e contra Bengals. A gente também comentou que é jogo para jogo, não adianta a gente querer agora seguir essa nova filosofia, podemos dizer, que o Butler deve ter achado a fórmula do sucesso para a gente conseguir conter o ataque adversário, agora é esse, pá. Não ia funcionar obviamente todos os jogos, como mostrou hoje claramente a vergonha que foi. Pass rush, problema que a gente já vem sentindo há muito tempo, né? Novidade pra gente. Ano passado a gente conseguiu, de fato, uma quantidade de sacks absurda. Esse time sabe entrar em blitz, mas é aquela blitz arriscada, é aquela blitz que a secundária entra, que a DL se desenha e tudo mais, deixa o fundo do campo desprotegido. Quiseram entrar hoje com a postura até conservadora, continuar meio que na toada dos 2 primeiros jogos, e tomou naquele canto bonito. Do mesmo jeito que a defesa, a gente pode falar que o gameplay da defesa nas 2 primeiras partidas acabou com os planos de ataque adversário, o Pederson e o Eagles, o Jim Schwartz, todo mundo da comissão técnica do Eagles acabou com o gameplay da gente fácil, logo de cara no início da partida, eles tiveram o controle do jogo. E o Germano comentou que não foi a pior derrota que ele viu do Steelers, eu digo que foi a pior derrota que eu já vi do Steelers. A pior derrota. Se for pior, pior em número de pontos, também é a minha. Mas não foi a que mais me frustrou, não. Não foi a que mais me frustrou, não foi, mas foi sei lá, alguma coisa estranha. Uma vibe muito negativa nessa derrota. Cara, só um minuto, velho. Acabei de ver a imagem que o Steelers da Depressão postou aqui. É sensacional. Eu postei no Twitter agora. Sensacional. Pra vocês que estão ouvindo, eles fizeram a montagem do 7-1 da Alemanha contra o Brasil e botaram o jogador da Alemanha com a cabeça de algum jogador dos Eagles e botaram os brasileiros com a cabeça do Eaton, do Anthony Brown, enfim. Cara, tá sensacional. Se alguém estiver ouvindo agora, procure essa imagem no Black Yellow BR que vale a pena. O Crying Jordan também aqui colocou as fotos do Michael Jordan chorando dentro das estrelas. Cara, não, mas é isso mesmo, velho. É isso mesmo, vai ter que aguentar, porque nossa atuação foi digna de 7-1, cara. Foi digna de 7-1. 3 pontos pro, entre aspas, melhor ataque da liga, velho. Isso é ridículo. Parecia a Alemanha mesmo, velho. Não, peraí, mas... A facilidade que tava, pô, a equipe do Eagles e conseguir avançar no nosso campo. Não que isso tenha sido alguma novidade nas 2 primeiras partidas, mas não tava... Algo não estava certo hoje em canto nenhum. Defesa perdida, os tackles perdidos, até com um pouco mais de ridicularidade, podemos dizer, que nas 2 primeiras partidas. Foi terrível. Fala, Danilo, comente. Não, eu ia dizer o seguinte, que não vamos passar para ataque ainda não, que eu ainda tenho mais uma lapadinha para dar na defesa. Porque, vamos lá, se você tenta fazer um jogo de prevent, um jogo de não ceder big play, você pelo menos tem que ter a possibilidade de chegar rápido se tiver uma jogada curta. Se tiver um passe curto, uma corrida lateral, enfim, você tem que chegar rápido. E a montagem de elenco que a gente vem fazendo nos últimos drafts é para ter jogadores assim. Os defensive backs que a gente escolheu recentemente, quase todos são voltados para serem muito rápidos. E aí você me deixa Darren Sproles com 128 jardas de recepção. Mas não é de hoje, viu, Danilo? Da semana passada também foi o Giovanni Bernard ou o Jeremy Hill? Não, o Gio Bernard teve 100 jardas semana passada. Aí, pô. Ou seja, o trending segue, né? Uhum. Não pode, pô. Mas semana passada a gente conseguia conter, podemos dizer, porque a gente deixava o Eagles em muitas situações de terceira descida para muitas jardas. Então dava um espaço curto, perto da marca do third down, a gente segurava e pronto, as jardas iam se acumulando. O que ele mais conseguiu foi realmente na hora do touchdown dele. Hoje foi diferente, que o Sproles fez o que quis na defesa do Steelers. Não só ele, como todo mundo, né? Quem é Smallwood? Quem é essa pequena madeira? Ninguém sabe. Pequeno pau aí. Esse graveta aí, como falaram no Monday Night Football, graveta. Quem é esse cara, porra? A gente chegou tudo com medo de Ryan Matthews. Quem deu o show foi Graveto, Kenjo Barner e Darren Sproles. Ninguém nem viu Ryan Matthews em campo. Ele teve 2 recepções só, pô. Ryan Matthews. Não, desculpa. Não foi o Ryan Matthews que teve 2 recepções, não. Não, tirando o Sproles, a gente basicamente levou uma paulada de um bando de ru, né?
Porque... Como isso é normal? É tão Steelers isso. Impressionante. Absolutamente. Bicho, eu tô acostumado a gente jogar mal assim. Time ruim, tá ligado? Contra time ruim, que geralmente é nosso assim. A gente pega um time ruim, a gente se lasca. Mas os Eagles não, velho. Os Eagles é um time bom e acontece isso. Tá, olha, vou dizer um negócio. Se a gente começar a perder contra time bom, do mesmo jeito que a gente perde contra time ruim, meu amigo, a gente tá muito lascado. Aí o negócio fode, velho. Não, mas Aí ainda sobre a defesa, eu queria comentar mais uma coisa. Porque o que não vai faltar hoje é coisa de ruim falar dessa defesa. O que não vai faltar é isso. O time todo. Não, mas da defesa eu tenho um ódio, assim, um foco assim, de ódio na defesa, que é algo impressionante hoje. Véi, eu quero perguntar pra vocês, porque eu não lembro. Vocês viram alguma jogada defensiva enquanto o jogo ainda valia alguma coisa? Ou seja, nos primeiros 7 drives dos Eagles, nos primeiros 7, porque começou o quarto, final do terceiro, não valia mais nada. Aí eles pararam de jogar. Vocês lembram de alguma jogada defensiva que a gente mandou blitz com pelo menos 5 jogadores? Vocês lembram? Eu não lembro. Eu honestamente não lembro de nenhuma. Pra mim isso aí, esse é o dilema do Keith Butler, cara. Mas, cara, tu leva sei lá, digamos, quando a gente levou 27 pontos, 20 pontos na conta, e o cara mesmo assim continua com a defesa prevent, cara. Ele demonstrou que não conseguiu mudar o plano defensivo, mesmo vendo que não tava dando certo. Uma coisa é você deixar ele ali quando o time tá na frente. Não tá funcionando, beleza. Mas pelo menos o time tá na frente. É compreensível. Não tô nem dizendo que a gente gosta disso, que a gente compactua com isso, mas é compreensível. O que não é compreensível é o time tá levando de 20 a 3 e você não mandar blitz. Você continuar com a mesma coisa. É você indo na mesma tecla que não funciona, pô. Ele viu que a gente tava levando ponto, viu que a defesa não tava jogando bem e continuou com o mesmo esquema defensivo, pô. Isso é o que mais me deixa puto. Porque pelo menos tentasse mudar, tentasse fazer uma coisa diferente, para ver se a defesa, sei lá, criava algum brilho, enfim, que a defesa fizesse alguma coisa, mas não. Com 20 a 3, o cara, no mesmo modo, levando ponto, velho. Isso pra mim, na verdade, é o mais absurdo do jogo, sinceramente. O foda foi ver o Eagles não querer fazer mais pontos e fazer. Por isso que qualquer semelhança com 7-1 do Brasil e Alemanha lá é verdadeira, porque naquele jogo a Alemanha não queria fazer 7. O Brasil não jogava, os caras iam até a boca do gol e falavam, não vou fazer gol. O Eagles a mesma coisa, pô. Os caras começaram a correr com a bola, quando viu, tava na linha de uma jarda, falei, tô aqui, não vou entrar na endzone. E a facilidade que tinha por essas corridas de zona foi algo ridículo, até tava até lembrando daquele jogo contra o Browns, que a gente virou o intervalo ganhando por uma vantagem absurda, e o Browns foi lá no segundo tempo, quase empatou a partida, a gente venceu com o field goal de Swisher no final do jogo. Lembrou muito que a gente consagrou o Isaiah Crowell pra liga, até hoje o Isaiah Crowell tá aí. E hoje foi a mesma coisa, foi muito igual essa corrida pro zona, o bloqueio pro zona que a equipe do Eagles fez. Anulou totalmente Tuitt, Hayward, todo mundo defesa, não tinha um que salvasse pra falar alguma coisa, pra contar alguma história. Se a gente tiver que dizer algum ponto positivo da defesa, que eu sei que é muito complicado de achar, e olha que não foi nem tão positivo assim, mas vamos lá, a gente cedeu o quê? 120 jardas terrestres mais ou menos, certo? Isso aí, 125. Ou seja, não foi uma performance boa, realmente não foi. Mas se a gente tiver que achar algum ponto positivo, alguma coisinha, é que a defesa terrestre, ela se mostra boa. Ela mostra que é boa. Tudo bem, eles correram contra a gente, conseguiram mais de 100 jardas, conseguiram. Mas, poxa, olha a situação do jogo. Eles começaram a só correr quando o jogo já tava com mais de 30 pontos de diferença, pô. A defesa contra o jogo corrido não foi tão ruim. Eu não tô dizendo que ela foi boa, mas tô dizendo que ela não foi tão ruim. Se é pra pescar ponto positivo, talvez esse seja o único. E talvez nem seja ponto positivo. É aquele negócio. De um mar de besteira, a gente conseguiu pegar esse pontinho. Mesmo assim, não pode até não ser considerado, mas vamos ver, né? Só pra reforçar um pouco o que o Germano falou, eu concordo com o Germano. Não, cara, é foda você chegar aqui e falar que 125 jardas cedidas terrestre é o ponto alto da nossa defesa. Mas, como o Germano disse, muitas das corridas aconteceram em momentos que o Eagles estava queimando o relógio. E eles fizeram isso muito bem, foram 35 minutos contra 25 minutos. Nossa, então eles ficaram 35 minutos com a bola, cansaram a defesa, que já estava baleada por vários fatores, e aí aconteceu o que aconteceu. É a mesma coisa quando a gente cede muita jarda aérea no final do jogo, quando a gente está ganhando de 30-10 e a gente vai deixando os caras passar a bola. Então, aconteceu o contrário agora. Eu não vejo desespero pro jogo corrido, sinceramente. Contra o jogo passado, contra o passe é a mesma merda de sempre.
O que me preocupa, e eu falei isso na live, eu tenho falado isso nos outros podcasts, eu falei isso no podcast contra o Redskins, é o pass rush que não tá aparecendo, ele não existe. Então por isso que eu falo que é o dilema do Butler. O que é o dilema? O cara manda blitz e leva uma big play para tentar chegar no quarterback e não chega, ou não manda e também leva uma big play, ou vai levando de pouquinho em pouquinho a jarda e leva ponto no final. Eu sempre disse, não tá envergando, mas não tá quebrando, mas uma hora quebra. E quebrou e a gente levou 73 jardas lá do Sproles e o pass rush continua incrivelmente inexistente. Para um time que foi o terceiro em sacks no ano passado. E isso para mim é extremamente preocupante. Se não chegar no quarterback, vai continuar levando ponto de tudo quanto é jeito. Pass rush continua inexistente depois de nos últimos 3 anos a gente usar 2 piques de primeira rodada em outside linebacker. Só para deixar isso claro. Que os que tem hoje aí, a gente tá dependendo do James Harrison com 40 anos. Jarvis Jones não tem condição de chegar no quarterback. Alguém comentou, se foi aqui pelo Twitter, comentou do Tíquilo, foi o que único conseguiu botar pressão. Também se ele não consegue, ninguém bloqueou ele, foi o play action, ninguém tava bloqueando ele. É uma pressão calculada, podemos dizer. Ele tinha que fazer aquilo mesmo, não tinha o que pra onde correr. Ou ele fazia o sack, ou ele ficava lá, ou ele chegava no point, ou ficava lá sentado vendo o jogo dentro do campo. Não pode se considerar Nas estatísticas tá contando 1 QB hit pro Tiquilho e 2 pro James Harrison só. O James Harrison foi o que mais chegou perto, né? Quase forçava o fumble pro Wentz. Pronto. Foi a pressão que teve, foi a única que teve, porque a Tiquilo não pode se considerar uma pressão em si, porque ele não passou por ninguém da OL. Não. Cara, em termos de defesa, eu acho que dá pra gente fechar e resumir com aquela analogia que eu mandei no intervalo pro Ricardo, que não sei se vocês já assistiram a série The Office. Tem um episódio que o Jim, ele pega o grampeador do Dwight e coloca dentro da gelatina. Foi exatamente isso que fizeram com a nossa defesa. Tá tudo mole. Não consegue fazer nada com aquilo. Então... Colocaram há 3 anos atrás. Rapaz, eu discordo, Danilo. Eu acho que se a nossa defesa fosse feita uma gelatina, a gente teria levado menos pontos. De boa. Discordo. Bom, acho que a gente pode então tentar colocar uns pratinhos de gelatina lá na defesa, né? Não, porque pelo menos na gelatina, se você lança uma bola na gelatina, ela fica grudada lá e para, tá ligado? Ela não avança pra endzone. Ou ela bate em volta, né? Exatamente, eu bato em volta, velho. Ridículo, pô, ridículo. Vamos pro ataque? Siga lá, pelota, né? Então, algo que não está... Como que é? Algo de errado não está certo. Então, foi o que aconteceu hoje. Ataque, jogamos muito bem no ataque, um jogo muito equilibrado, oferecemos muito perigo para a defesa do Eagles, só que não, né? Então, vamos lá. Jogo corrido nosso foi referência nas 2 primeiras semanas. Hoje, a gente correu, deixa eu só ver aqui, foram 25 jardas, se eu não me engano, no total, o que também não é nada bom pra gente. Cadê aqui? Deixa eu só... A gente avançando de corrida são 29 jardas. 29 jardas, aqui achei. Exatamente. A gente acabou não usando muito o DeAngelo Williams. Só para complementar também, foram 222 jardas passadas. O DeAngelo Williams correu apenas 8 vezes para 21 jardas, sendo que teve uma que ele correu para 13, ou seja, nas outras 7 foi basicamente de pouquinho em pouquinho, fora as perdas de jarda. Big Ben conseguiu uma corrida para 7 jardas numa terceira descida que ele conseguiu o first down. E o Darrell Richardson, uma corrida, 1 jarda. Ponto positivo de todo o jogo terrestre nosso é que semana que vem contra o Kansas City Chiefs a gente vai ter Le'Veon Bell. Então, se tem algo para comemorar no jogo corrida é que Le'Veon Bell volta e pelo menos o jogo pode ficar um pouco mais dinâmico. Mas, enfim, bola do ataque está com vocês aí. 3 pontinhos apenas para nós, sofridos. Ponto negativo do jogo corrido. Ramon Foster se machucou. Ponto. A gente não consegue... A gente não consegue, pô. Não dá pra gente ter um ponto, pra ter uma esperança. A gente não consegue. E o pior... Cara, só um parênteses, rapidão. Já. Até o tapinha que o Finney dá no Pounce é mais feio que o do Foster, cara. Essa eu não reparei, não. Ele deu um tapa uma hora no coisa, velho. Que eu falei, velho, tipo, ele parece que ele chamou todo mundo pra falar, vai rolar um snap agora. Foi algo assim esquisito demais, velho. Mas enfim, siga aí. Pra vocês verem como o jogo tava bom. Pro Renato começar a prestar atenção no tapa que o guarda tá dando no center, é porque o jogo tava uma maravilha. Não dava, cara. Tem que prestar atenção em outras coisas daí. E não é nem o Foster ter saído, é o Foster ter saído no jogo contra essa linha defensiva do Bengals que a
gente tanto falou antes de começar a partida na live com o Fletcher Cox dos Eagles. Eu falei do quê? Dos Bengals. Dos Bengals aí, dos Eagles. Botar o Finney, que é a primeira snap da vida do Finney em uma partida oficial da NFL, justamente de frente pro Cox. Eu fiquei com muito medo de acontecer uma verdadeira tragédia com o pobre coitado do Big Ben ali atrás, com alguma lesão grave. Que não tem, não é um matchup totalmente favorável. Eu espero que o Foster, por mais que ele não seja o top da linha, né? É um jogador regular, mas que ele fique saudável pra temporada. Seguindo a temporada, que quando o Wallace a gente não sabe quando já vai poder contar, né? O Wallace já tá machucado há tanto tempo. Toda semana o Tony chega e fala: essa semana quando o Wallace volta, ele nunca volta. Então não é um jogador que a gente possa estar contando para a próxima partida em caso do Foster não ter condições. Hoje todo mundo da OL jogou mal, né? O De Castro perdeu o matchup com o Cox várias vezes. O Gilbert cedeu um sec. Gilbert, se não me engano, não cedeu nenhum ou um sec temporada passada. E o Haley já tinha dito essa semana, pronto. E o Haley já tinha dito essa semana que o Gilbert é o melhor right tackle da NFL. Aí vai hoje ter um jogo quase em beira mediocridade. Foi muito mal o Gilbert hoje também, não passou segurança do Big Ben. Você sabe que o Big Ben é aquele cara que o número de sacks dele a OL é boa e tudo mais, mas ele, com as magias dele, consegue escapar de uns aos outros e chegava muita pressão do lado direito, que é justamente do lado do Gilbert e do De Castro, coisa que a gente não tá muito acostumado a ver. E hoje o Big Ben não teve tempo para fazer absolutamente nada. A gente levou 4 sacks no jogo de hoje, e isso porque o Big Ben é o Big Ben. Porque eu lembro de no mínimo umas 3 jogadas que ele ia levar um sack claro, que ele conseguiu se desvencilhar lá do jogador, na marcha que ele faz, e lançou a bola. Se não fosse isso, se fosse um quarterback, digamos, normal, que não tenha essa capacidade de fugir dos sacks, a gente tinha talvez igualado o último jogo contra os Eagles lá no estádio deles, que a gente levou 9 sacks. Era mais ou menos pra isso, pra vocês verem o tamanho da encrenca que a gente enfrentou hoje. É um jogo tão bizarro assim que Antonio Brown teve 140 jardas. O resto do time somado não deu isso. Bizarro, cara. Podemos dizer que o Antonio Brown foi o único ponto positivo do jogo. Não, desculpa. Ele e, na minha opinião, o Barry, que pelo menos os punts deram certo hoje. É isso aí, a gente fica por aqui então. Porra! Não, só foi um comentário rápido, pô, mas pra vocês verem como é que tá o clima maravilhoso, né? Velho. Vamos olhar o lado positivo. Cara, lado positivo o quê? Antonio Brown 140 jardas. Só, velho. Tipo, o Barry dando punch, só. Não tem um lado. Até chute bloqueado, o pobre coitado do Boswell teve hoje. Exatamente. Nem pra lançar o bicho teve. Nem pra chutar o bicho teve paz. E quem cedeu ainda a pressão na hora do chute foi o De Castro, né? Vale destacar isso. A partida que o De Castro fez. Eu acho que a gente pode definir esse jogo. Ali começou assim? A zica, cara. Ali não, tipo. Como você já começa. No drop do Marcus Wheaton. Do arrombado do Marcus Wheaton. Nem lembra, velho. O Marcus Wheaton teve 3 drops hoje. O Wheaton teve 3 drops. Nas 3 bolas que foram pra ele, não foi ou não? Nas 3 bolas, foi ridículo o jogo que o Wheaton fez pra volta dele. Toda expectativa, o Wheaton vai voltar finalmente. Eu até comentei essa semana, a gente conversando pelos grupos por aí. Pô, parece que quem vai voltar é o Jerry Rice. Tanta animação que o pessoal tava com a volta do Wheaton. O ataque agora vai andar. E o ataque fez a pior partida da temporada com o Wheaton em campo e o Harley ter dito. Eu gosto muito da formação do que tá tendo com Brown, Coates e Eli Rogers pelo meio. Então o Wheaton vai dar que dar uma boa de uma subida. Ele só entrou hoje, voltou pra partida porque o Eli Rogers saiu. Porque se o Eli Rogers não sai, o Wheaton nem ia ver mais o campo o resto do jogo. Vale a menção de que o Colts também, ele não nem que ele se destacou, ele não foi tão mal, só isso, ele não teve tão mal, só uma pequena menção que eu acho que vale a pena nesse jogo tão ruim que a gente teve. Qualquer coisa, qualquer pequeno brilho vale a pena a gente destacar. Só tô tentando pegar aqui a situação do Wheaton. Vamos lá. O Big Ben mandou 5 bolas pra ele. Que eu lembro não, 5 aqui na estatística, tá aqui no site. Ele recebeu uma fucking bola pra 2 fucking jardas.
Os 3 drops dele, cara, foram bolas fáceis de pegar, não foram bolas, tá que em uma delas ele tava com a marcação boa, mas a marcação chegou, ele já tava dropando a bola. Ou seja, foram 3 bolas praticamente no peito dele que ele dropou, aí ele recebeu uma para 2 jardas e a outra, nem sei, sinceramente, eu nem lembro de onde tava, pra mim ele tinha recebido só 4 bolas. Enfim, Renato, terrível. Oi. Renato, essa recepção de 2 jardas dele eu lembro muito bem. Por quê? O Big Ben deu um passe pra ele, não foi um passe perfeito, mas era um passe totalmente recebível. Aí o Eaton foi pegar a bola, só que ele pegou a bola para um ganho de mais ou menos 6 jardas. Aí o que é que ele faz? Ele pega a bola, se desequilibra, rodopia para trás e cai no chão. Ou seja, ele só ganhou 2, onde devia ter ganho 6, no mínimo. Foi essa a recepção dele no jogo. Saiu comemorando. Olha, mãe, tô na TV. Pra vocês, para o pessoal, né? Tem muita gente que a gente gosta dessas estatísticas zicadas. Não digo zicadas não, vai. Zicada é muito ofensivo, mas coincidências, pronto. Em 2008 a gente perdeu pro Eagles justamente na semana 3. A defesa, obviamente, não jogou do jeito que foi hoje, porque o jogo foi 15-6 pro Eagles, mas o ataque foi terrível, o Big Ben foi muito mal, a OL nem se fala, se não me engano a defesa do Eagles conseguiu, eu não lembro a quantidade de sacks exatamente agora. 9, pronto, 9 sacks. 8 no Big Ben e um no reserva, no left witch. Aí daí a gente já tira um pouco como é que foi aquele drama. A gente também foi na semana 3. Então, se a gente quiser se prender a algo, aqui uma coisa pra gente ficar ligado nesse stat. E deixa eu comentar só o melhor stat que surgiu durante o jogo. Mike Tomlin nunca, preste atenção, Mike Tomlin nunca ganhou de uma equipe que vem de vitória no Monday Night Football jogando fora de casa. Meu irmão, velho. Repita. Entenderam? Mike Tomlin nunca venceu um time que vem de uma vitória no Monday Night Football jogando fora de casa. Repita. Mike Tomlin nunca venceu um time depois de Monday Night Football jogando fora de casa. Ou seja, o Eagles jogou segunda-feira no Monday Night Football, jogou hoje contra a gente e o Steelers jogou fora de casa. Nesse cenário assim, desenhado, o Mike Tomlin nunca ganhou. Foram 3 jogos, foram 3 derrotas, pra vocês verem. Tá consistente. Entendeu? Deu pra entender esse status que o pessoal achou por aqui. O que a gente fala Ou seja, você ganhou um jogo de Monday Night Football fora de casa e vai jogar contra o Pittsburgh Steelers na próxima semana, é vitória. É vitória, exatamente. O Pittsburgh Steelers do Mike Tomlin. Não, não. O time do Mike Tomlin. O time, Mike Tomlin, não veja. Não foi porque o Eagles ganhou fora de casa, foi porque o Eagles ganhou no Monday Night Football e o Steelers jogou fora de casa, entendeu? Tá que pariu. A estatística que o pessoal foi achar é uma maravilha, os americanos. Acho que tava mais divertido buscar estatísticas do que assistir o jogo, né? Então, eu entendo eles, cara. Dos Eagles, né? Porque, meu amigo, o torcedor dos Eagles nessa hora deve estar pulando de alegria. Aliás, eu gostaria de fazer uma menção a isso, porque a gente também não perdeu o jogo. O Eagles ganhou, o Eagles não tem nada a ver com exatamente. A merda que foi o nosso time. A gente falou na live antes, o Pedro, que é do Eagles, @EaglesInsiderBR lá no Twitter, ele esteve com a gente na live antes do jogo. A gente mencionou bem que o Eagles não só venceu, que foi Browns e depois Bears, mas não só venceu, mas venceu bem, jogando direitinho, protegendo a bola, fazendo o feijão com arroz que um time que quer ganhar fez. E eles não tiveram nada com isso do nosso jogo apático, do nosso gameplay, foram lá e sapecaram a gente, cara. Então, às vezes a gente fica chorando, não sei o que, sem dar mérito pro outro time. Os caras mereceram ganhar? Mereceram. Mas, e muito. E eles não tinham nada a ver com a merda que foi nosso time. Então, paciência. Então, o time deles continua ajeitado, 3-0, líder lá na NFC East. Eles fizeram um jogo irrepreensível. Os Eagles eu não tenho... Porque assim, a partir de um certo ponto, quando você tá perdendo de muito, você acaba olhando o jogo contra os olhos, né? Você acaba analisando mais coisas. Analisaria esse jogo mais apertado. E foi impressionante como os Eagles, eles tiveram um jogo sem erros. Foram pouquíssimos erros. Impressionante isso, impressionante. E mais impressionante ainda foi o quanto o Wentz, ele parece ser um quarterback seguro. Um franchise quarterback, como se chama, como se diz lá nos Estados Unidos. É impressionante o quanto ele fica calmo dentro do pocket, como... Poxa, aquela jogada mesmo que a gente falou mais cedo do Tiquilo, que ele deu uma pressão lá no Wentz. Ali ficou claro pra mim o quanto ele é inteligente dentro de campo.
Ele viu que o Tiquilo vinha pra derrubar ele, o que ele fez? Pegou a bola calmamente e jogou perto do tight end dele pra acabar a jogada e não sofreu o sack, e não sofreu o fumble, por exemplo. Ali mostrou que ele, apesar de ser rookie, apesar de ser o terceiro jogo dele apenas na NFL, e ele demonstra uma inteligência acima do normal. O Wentz jogou demais, pô. Até no próprio touchdown do Darren Sproles, a gente quase conseguia o sack nele, ele escapou muito bem, lançou a bola pro Sproles e o Sproles fez o resto. O Wentz jogou demais, não jogou como um rookie, não, jogou como um cara veterano. Eu, se eu fosse torcedor do Eagles, estaria muito feliz com o futuro dessa franquia. Eu não sou, obviamente, como não sou o torcedor do Eagles, eu já não gostava do Chip Kelly, dava agonia de ver o jogo do Chip Kelly, opinião minha, eu sei que muitos amigos gostavam deles, enfim, mas dava agonia de ver o Chip Kelly lá. Eu falei, pô, a melhor coisa que o Eagles fez foi quebrar o laço com o Chip Kelly e começar uma nova filosofia. Confesso também que se eu fosse, eu não sei qual era a estratégia do Eagles, era no draft, era basicamente draftar o jogador que o Rams não draftasse, e muito se discutia que para a NFL o Carson Wentz ele era o mais pronto. Com relação a futuro, eles vinham mais possibilidade no Jared Goff, que acabou sendo o primeiro escolhido. E sinceramente, o Carson Wentz, concordo 100% com o Germano, a calma que ele mostra, ele tem poucas decisões de um rookie, no sentido, ou teve, né, vamos julgar por esses 3 jogos apenas, e ele tem várias decisões de um jogador veterano, de um quarterback no auge, de 30 e poucos anos, de 30 anos, que aquele cara calmo, aquele cara inteligente, não se desespera, faz leituras rápidas, enfim, então realmente ele se parece um cara realmente muito pronto, e quem olha ele jogando parece que ele não é um novato, parece que é um cara que já tá na NFL aí há um tempinho. Então eu, se eu fosse torcedor do Eagles, estaria sim feliz, e não só pelo quarterback, pelo desenvolvimento do pessoal. De novo, nada a ver, eles não tiveram demérito algum de a gente ir lá jogar mal, não tiveram culpa nenhuma, foram lá e fizeram o papel que tinha que fazer, que era pontuar e acabar com o adversário, que infelizmente era a gente. Quando a gente pensa que tá na merda, a gente lembra que existem os Browns. Os Browns tinham a chance de pegar o Wentz. Os Browns tinham a chance de pegar o Wentz, e agora os caras estão 0-3. Perderam o quarterback titular, perderam o quarterback reserva, perderam o wide receiver titular, perderam o kicker titular, perderam o center titular, que teve um princípio de infarto, perderam o pass rush, o melhor pass rush do time, basicamente. Perderam outro jogador de defesa também que eu não lembro. Meu amigo. O Terrell Pryor hoje lançou, correu, recebeu o passe e ainda jogou de safety. Exatamente, pô. O cara fez isso. Você percebe que assim, o time tá grande quando o cara faz 4 funções dentro do time. Ele só faltou ser kicker também. E o kicker do Browns teve a chance de ganhar o jogo e errou um field goal de 46 jardas, não foi isso? Não, e além disso, ele perdeu 3 field goals do jogo. 3. Perdeu hoje, inclusive o que ia dar a vitória, né? Sim. Cara, o Terrell Pryor lançou 35 jardas, correu para 21, recebeu 144 e mais esse snap como safety. Meu amigo. E fez o TD, né? E fez o touchdown. Só faltava o cara ter tido uma interceptação ainda como safety. Não, velho, uma coisa certa, jogo dos Browns é uma aventura, velho. É uma aventura, você nunca sabe o que vai acontecer. Eu cheguei em casa, pô. Eu tava no aniversário do meu primo hoje, eu cheguei em casa, ainda tava rolando os jogos de 2 da tarde. Aí eu botei na Red Zone pra ver, meu amigo, daqui a pouco eu vejo o Terrell Pryor de quarterback. Eu falei, fudeu, o Luke machucou também. É possível. Cara, eu não faço ideia como é torcer pro Browns, não sei se é divertido, não sei se não deve ser divertido, obviamente, mas pra quem tá de fora é divertido, cara. Mas chega uma hora que mesmo assim, enfim, não vamos fazer da tragédia dos outros a nossa, né? Cara, tentar achar o ponto positivo do nosso jogo hoje foi a derrota do Browns, talvez. Aí é triste pra gente também. Eu não tô em momento algum pra falar merda dos outros times agora, pra ser sincero. Não, se alguém me dissesse que porque os Browns jogaram hoje no nosso uniforme, eu não duvidaria, velho. Eu acho que até o Browns oferece mais resistência do que o Steelers hoje. Mas muito mais, pô, foi pra prorrogação. Pois é. Pra você ver. Cara, os Browns jogaram melhor. Eles tiveram
Pensem nisso, os Browns jogaram melhor que a gente. Eles tiveram o chute da vitória, cara. É porque o maluco chutou pra fora, mas tava na mão Mas deles. tiveram. Tem Ah. Browns, tem Jacksonville Jaguars, que a gente tava tentando contar pro Baltimore não abrir 3-0 e o Baltimore foi lá e ganhou de 19-17. Todos os jogos que o Baltimore, que o Ravens perdeu ano passado por uma posse de bola, eles estão ganhando esse ano, cara. Tudo jogo apertado até agora e 3 vitórias. Então aí 3-0, líderes isolados agora na divisão. A história da nossa vida na semana 3. Não, os Ravens estão muito cagados, pelo amor de Deus. Esse jogo contra os Jaguars é isso que o Ravens faz. É isso que o Ravens faz, pô. O Ravens sabe ver esse jogo que tarimbado. A gente que gosta de complicar, não gosta de optar muitas vezes pelo óbvio. Se era um quarterback Hulk, por mais que ele fosse sensação da temporada, voltava um pouco, mixava um pouco o gameplay da temporada passada pra chegar nele, pra ver no início do jogo, deixar ele esperto, algo assim, deixar ele receoso, não deixar ele à vontade desde o início da partida pra fazer o que quisesse. Nossa defesa. O jogo todinho o Carson Wentz foi pra aquele hard count. Ele dava o Hunt no primeiro lance, não era snap. E ninguém na defesa do Steelers conseguiu identificar isso pra que pudesse usar isso a seu favor. Ficava o tempo todinho só nesse conservadorismo, essa defesa soft que não conseguia nem chegar perto do cabelo do Wentz. Aí eu discordo um pouquinho de tu, Ricardo. Eu acho que a defesa conseguiu identificar. A questão foi que a defesa não conseguiu se aproveitar disso, velho. Não, mas foi isso que eu falei. Não conseguiu se aproveitar. A defesa não queria se aproveitar disso. Não tem ninguém pra poder falar isso, entendeu? Tem ninguém pra apontar isso. Entendi. Eu tô muito curioso. O apagão também teve apagão também na nossa comissão também. O Haley, o Butler, até o Tomlin mesmo, cara. Parece que nada tava legal lá. Acho que eles aceitaram que o dia não tava bom e boa. Isso me lembrou, Renato, que, cara, como é que a gente perdendo por 30 pontos, os caras me botam Antônio Brown pra retornar um punt, velho? Isso é um absurdo, pô. Se a gente fosse o Browns, o Antônio Brown ia se machucar ainda. Só pra largar a mão de ficar brincando com coisa, velho. Perder de 30 pontos, cara, eu lembro do tweet do Ricardo falando, cara, 30 pontos. Pra que o Big Ben, que os caras estão fazendo em campo ainda? Essa hora você tinha que colocar os reservas, botar a galera pra testar os que já não tava dando muito certo, enfim, fazer qualquer merda, mas tirar os titulares, cara, jogo assim não dá pra arriscar. Não, mas o que o Big Ben tava fazendo em campo a gente já sabe, pô, ele tava querendo a interceptação dele, ele não tinha tido ainda, tava querendo a interceptação, velho. E conseguiu. Pra poder voltar pra Pittsburgh com um sorriso na cara, ele só queria isso. Aliás, se algum torcedor que não seja dos Steelers esteja escutando esse podcast agora, e o seu quarterback não foi interceptado, não se preocupa, o Fitzgerald lançou uma interceptação por ele. Isso é verdade. Então, foda-se todo mundo, o Big Ben não tá nessa. Acho que dá pra gente encerrar só com um panorama rápido de como tá o resto da liga. Nesse momento tem 5 times invictos, e entre eles o Baltimore, da AFC Norte, e na AFC tem o New England e o Denver. Os outros dois, no caso, são Philadelphia e Minnesota. Isso dá Aliás, o Minnesota, pra mim, foi uma das grandes surpresas, não vou dizer zebras, tá? Mas uma das grandes surpresas da rodada, fez 22-10, jogando lá em Charlotte contra o Panthers, mostrou que o time defensivamente está muito maduro e ainda subestimado. Gostei de ver o que os caras estão fazendo por lá. Saudades defesa, saudades. Eu tô igual o Pass Rush hoje, nulo. Vamos lá. Pra fuder mesmo. Foda-se. Então, vai. O Ricardo, então. Ricardo. Pode falar. Não, deixa. Porra, essa foi. Então, bom. Usem sua criatividade para as considerações finais, então. Vai, Ricardo, começando por você, depois o Germano, depois o Danilo e a gente encerra, então. O Danilo puxou sobre a liga. Se a gente for ver os times invictos, os QBs deles, o Eagles com o Wentz, o Vikings com o Sam Bradford, que não estava, obviamente, nos planos que o Sam Bradford estaria no Vikings a esse ponto na temporada antes da lesão do Teddy Bridgewater, o Trevor Siemian lá no Bronx, o Joe Flacco, o Elite Joe Flacco, também tá lá invicto. E o Patriots jogando com qualquer um lá de QB e vai ganhar o jogo do mesmo jeito. Reset.
Então, se for ver os QBs tops da liga, em teoria, não conseguiram levar seus times a um streak longo, e o Patriots vai voltar agora com tudo, daqui a pouco já com Tom Brady. E outra coisa para comentar foi o Brandon Boyk, né, soltando indiretas no Twitter durante a partida. Ele falou, por que Justin Gilbert não tá jogando? Botou um rosto meio irônico e falou, espere um pouquinho, grande garoto. E em pura ironia ele tava falando. Depois ele tentou se explicar um pouco, falando, isso não é porque eu era sombra na equipe dos Steelers. Ele provavelmente quer jogar e pode. Só tem que literalmente esperar, e dessa cutucada no final. O Brandon Boyk ouviu temporada passada quando ele queria entrar em campo, e o Tony falou, não, você vai esperar. Esperou e vazou, nem jogou nada aqui. Então o Boyk veio dar essa cutucada durante a partida, porque ele já jogou no Eagles, né? É uma pessoa muito querida lá em Filadélfia. E tá machucado, tá fora da temporada, foi pro Panthers depois, o Panthers dispensou ele também, foi pro Bears e o Bears botou ele no Injury Reserve. Então uma coisa esse cara tem, e o Steelers fez muito bem até em não ter feito negócio com ele. Ele não tem vergonha na cara, de resto ele pode ter alguma coisa. Vai lá, Germano. Consideração final depois desse jogo é até meio complicado, mas eu tô bastante curioso, na verdade, para saber, quando os stats mais detalhados saírem, sobre a quantidade de jogadas defensivas que a gente utilizou blitz com pelo menos 5 jogadores, porque, como eu falei mais cedo, eu não lembro de nenhuma, sinceramente eu não lembro, e eu acho isso um absurdo, a gente perdendo por um caminhão de pontos e o Keith Butler, o nosso coordenador ofensivo, não se ater a isso e não tentar mudar alguma coisa, tentar mandar mais pressão para ver se melhora alguma coisa. Eu acho isso um absurdo. E outra consideração final é a volta do Le'Veon Bell, né? Próxima parte dele volta e vamos ver, né? Vamos ver se as coisas melhoram. Pelo menos é uma pequena coisa aí pra gente se animar. Não sei se tem outra. Whisky. Depois de hoje, um amigo engarrafado, né? Amigo, dá não. Inclusive, esse é o meu destaque final de hoje, é essa seleção incrível de músicas do Reginaldo Rossi, essa incrível garrafa que tá na minha frente, porque vai ser uma sofrência absurda. Tamo junto, Danilo. Cara, mas é isso aí, só pra complementar aí o que o Ricardo falou antes, e o Danilo também, em relação aos invictos, né? A gente tem um Denver que, apesar da defesa muito boa, tem um quarterback titular que foi o cara escolhido na posição 250 do draft de 2015. A gente tem um Joe Flacco onde gera muita questão sobre ser elite ou não, que a gente aqui tem a nossa, não precisamos falar. A gente tem um Patriots que tem o Bill Belichick lá, que é um monstro, mas jogou com esses famosos Who da vida, ninguém sabia. O Julius Edelman era o quarterback backup para aquele jogo, e o Brissett saiu contundido, ou seja, tem situações, o time está invicto. A gente tem um Minnesota Vikings que perdeu o Bridgewater, assim como o Ricardo falou, e tem e perdeu também o Adrian Peterson. A gente tem na rodada da semana 3 o Fitzgerald lançando nenhum touchdown e 6 interceptações. A gente tem o atual MVP, Cam Newton, jogando em casa, lançando 3 interceptações e nenhum touchdown, com o Sam Bradford lá no Minnesota Vikings lançando um touchdown e nenhuma interceptação, além de já ter jogado bem. Então, assim, a gente tá na semana 3 apenas, a liga tá bem louca, não é à toa que muitos dos amigos meus que mais seguem a NFL são os últimos nos bolões que eles participam e afins, porque tem muita coisa louca acontecendo. Isso não justifica o que aconteceu com a gente hoje. E, assim, quem estiver escutando ainda, não desanimem, a gente perdeu para um rival da NFC, dificilmente vai entrar numa questão de desempate por campanhas iguais, pode ser que aconteça, mas dificilmente. Se tinha uma hora de levar uma grande lapada era agora, e enfim, então a gente tem aí para recuperar, que a gente tem um jogo importante semana que vem com a volta do Le'Veon Bell, e com certeza muita coisa vai rolar lá em Pittsburgh nessa semana, muita treta vai acontecer.
muitos redondos serão comidos e pela comissão técnica, então não se desesperem, foi um ponto fora da curva, o time já mostrou muito mais que pode ser um Super Bowl contender do que um time que está entrando em decadência por causa de uma derrota onde ninguém jogou bem e sequer a comissão técnica teve decisões questionáveis hoje. Então, enfim, é bola pra frente, siga lá a pelota e é isso aí. Mais algum comentário, pessoal, que eu esqueci de falar? Não. Então, também categoricamente não. Então é isso. Fiquem ligados no Black Yellow BR aí pela semana para acompanhar as notícias, né? Acompanhar quem teve seu redondo comida e quem não teve. E com certeza o Ricardo vai estar dizendo. E só a última atualização agora, que saiu agora do Lawrence Timmons, ele saiu do hospital e tá voltando para Pittsburgh com os companheiros agora mesmo, nesse exato momento. Ah, que beleza. Então, beleza. Então, a gente vai encerrando por aqui. Os recadinhos finais de sempre, né? Vocês podem escutar esse podcast lá no próprio site do Fambonanet, ou no iTunes, ou nos aplicativos para Android e afins. No site Steel Curtain BR, a gente teve o texto do pós-jogo, bola cheia, bola murcha que está saindo aí junto. Fiquem ligados aí para quem que o Ricardo cornetou e quem que ele teve a capacidade de conseguir elogiar hoje. Enfim, e lá no site do Steel Curtain BR vocês vão ver o link lá para acessar o podcast na barra superior. Como o Germano já adiantou, @BlackYellowBR, o tempo todo aí, com certeza, após as entrevistas dos Tomlins, após os Injuries Reports aí que a gente que os Steelers vai divulgando, as notícias de vários sites o Ricardo vai colocando lá. Então fiquem ligados, interajam bastante lá com o pessoal, manda pergunta pra gente lá no Twitter. E, como já é de costume, como ninguém falou nesse episódio, porque não teve hashtag empolgação, não teve hashtag empolgou, melhor dizendo, grande abraço. Yeah.